Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com a atualização da última informação que a gente trouxe aqui no canal. O Flamengo fez uma nova oferta ao Cruzeiro para contratar Caio Jorge, envolvendo Everton Cebolinha. O Flamengo já tem a resposta, o Flamengo já sabe o que o Cruzeiro deseja para avançar nessa negociação por uma possível venda de Caio Jorge ao Flamengo. Muita gente me perguntando por que o Flamengo não vai atrás do Tati Castelhano, jogador da Lazio, que já esteve na mira do Flamengo em outras janelas, e a gente vai trazer também essa informação para vocês. Isso tudo no vídeo de agora. E vamos para as informações. Pois é, o Cruzeiro recusou a proposta aí, como muitos colegas que cobrem o Cruzeiro, eu mesmo falei com pessoas do Cruzeiro, a proposta foi recusada. Para quem não sabe, o Flamengo ofereceu 24 milhões de euros em cash, em dinheiro, mais o Everton Cebolinha, que no entendimento da diretoria do Flamengo hoje vale 8 milhões de euros, totalizando, portanto, 32 milhões de euros. O Cruzeiro respondeu que não, bate o pé, dizendo que o Caio Jorge só será vendido por 50 milhões de euros, ou, quem sabe, se o Flamengo aumentar aí para pelo menos 30 milhões de euros, mas envolver o Luiz Araújo. E por que o Cruzeiro aceitaria o Luiz Araújo na negociação e não o Everton Cebolinha? Primeiro, o Tite, ele gosta muito de Cebolinha, beleza, mas também gosta muito do Luiz Araújo. Aceitaria qualquer um dos dois, ou até mesmo os dois, é claro. E na visão da diretoria do Cruzeiro, o Everton Cebolinha não está valendo hoje 8 milhões de euros, por quê? O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Então, daqui a 6 meses, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, no entendimento do Cruzeiro, o Cebolinha não vale 8 milhões de euros, embora o Flamengo entenda que, nesse momento, ele esteja valendo 8 milhões de euros. Agora, uma curiosidade nessa história aí. O Cebolinha não foi avisado de nada. Teria que ter o ok do Cebolinha, tá? O Cebolinha teria que dar o aval para a negociação avançar. O Flamengo fez essa proposta sem saber se o jogador toparia essa transferência para o Cruzeiro. E aí, enfim, uma confusão danada, mas o Cruzeiro já rejeitou e aceitaria o Luiz Araújo. Por quê? Porque entende que o Luiz Araújo hoje vale pelo menos 20 milhões de euros no mercado. Então, o Flamengo fez essa proposta, recebeu um não, o Cruzeiro respondeu com não e deixou ali entre linhas o que toparia para conversar com o Flamengo, 30 milhões de euros mais do Luiz Araújo. Eu já achava 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, muito dinheiro pelo Caio Jorge. Agora, 30 milhões de euros mais o Luiz Araújo, eu acho um absurdo. Eu acho que não vale a pena mesmo. Entendo demais a convicção da diretoria do Flamengo em ter o Caio Jorge, mas entendendo de mercado, vai ser muito difícil o Cruzeiro topar vender o Caio Jorge para o Flamengo, justamente pelo que a gente já mencionou. É o principal jogador deles hoje no setor ofensivo, não tem um reserva imediato para a posição. Você negociando por esse valor, embora seja um valor muito alto, seria assim, um valor muito bem pago, mas o Cruzeiro entende que nesse momento o problema não é o dinheiro, é você reforçar um rival direto e, além disso, você perder um grande jogador. Então o Flamengo ouviu esse não, tá difícil o negócio, e aí muita gente me questiona, Vene, por que o Flamengo não vai atrás do Tati Castelhano, jogador da Lazio, que já esteve na mira do Flamengo nas últimas janelas? Por que o Flamengo não faz esse movimento? E aí saiu a notícia hoje lá na Itália do jornalista Matteo Moretto, que acompanha o dia a dia da Lazio. O West Ham da Inglaterra está perto de acertar a contratação do atacante Tati Castellanos da Lazio, e um dos alvos, lembrando que ele é um dos alvos, ou era um dos alvos do Flamengo. De acordo com o jornalista Matteo Moretto, os ingleses esperam fechar o negócio em 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais. E aí eu pergunto para vocês, vale 30 milhões de euros? Para mim não vale também, não vale mesmo. Um jogador já, querendo ou não, um jogador que não é jovem para você pagar 30 milhões de euros, tal como o Caio Jorge também não é jovem assim. Inclusive o Caio Jorge já tem uma cirurgia no joelho, pouca gente se recorda disso. Então eu particularmente acho que não vale o movimento, nem para o Tati Castelhanos, nem para o Caio Jorge, mas o Flamengo está em busca de um centroavante. Por quê?
Quer vender o Pedro? Não, o BAP já disse, ele quer ter 22 titulares. Ele quer ter jogadores de altíssimo nível, 2 jogadores de altíssimo nível em cada posição. Ele quer alguém para brigar por vaga com o Pedro, porque o Pedro hoje não tem substituto. O Juninho foi contratado, não deu certo, já foi até vendido. O Bruno Henrique jogou improvisado na posição, mesmo não gostando muito. Então, o Flamengo tá em busca desse jogador. E aí eu quero saber de vocês, galera. Enfim, o que vocês acham? O que o Flamengo tem que fazer? Qual movimento o Flamengo tem que fazer? Fica aí as informações de momento. Mas não, eis que a notícia aparece, ainda bem, não se pode reclamar, porque jornalista vive de informação. E nesse dia 1º de janeiro nós vamos trazer todas essas informações envolvendo a nova proposta do Flamengo pelo atacante Caio Jorge. Então vamos para mais uma temporada, que seja uma temporada de muito sucesso, que seja um 2026 maravilhoso, com muita saúde. Isso é o mais importante. Você tendo saúde, o resto você corre atrás. É óbvio que vai ter momentos que você vai estar triste, momento que você vai estar feliz, vai ter problema na sua vida, vai ter momento de alegria. Então tem que saber lidar com as dificuldades. Vamos para mais um ano? Vambora, galera. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa o sino, ativa o sininho aí, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Compartilha o vídeo, dá uma hypada no vídeo também, isso é importante. Lembrando que a nossa parceria com a KTO também continua. A KTO, enfim, é a nossa parceria aqui durante muito tempo e a gente teve aí o contrato renovado recentemente. Vamos para mais um ano também com essa parceria de muito sucesso. Vamos lá, galera. Em falar nisso, antes de falar de Caio Jorge, Flamengo, tem uma informação envolvendo Flamengo e Cruzeiro, mas não é Caio Jorge. O Cruzeiro anunciou de maneira oficial a contratação do goleiro Matheus Cunha, aquele que era do Flamengo, já tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro. Inclusive, isso aí fruto de uma boa relação entre Flamengo e Cruzeiro, entre BAP, que é o presidente do Flamengo atualmente, e o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Eles têm uma relação maravilhosa. Inclusive, essa relação, teoricamente, está ajudando o Flamengo nesse interesse, nessa busca pela contratação do Caio Jorge. Então, sem mais enrolações, vamos trazer todas essas informações. Como eu disse para vocês, eu estava sentadinho no meu sofá, tinha acabado de ligar a TV, eis que meu celular toca e fala: Vene, temos uma bomba aí para começar o ano bem. Opa, eu pensei comigo, deve ser uma bombinha, que nada. A nova proposta que o Flamengo fez pelo atacante Caio Jorge. E essa proposta, pelo que me relataram no Flamengo, foi de presidente para presidente, de BAP para Pedro Lourenço. O BAP entrou em contato com Pedro Lourenço e apresentou exatamente os seguintes valores para contratar Caio Jorge. Em dinheiro, 24 milhões de euros, em dinheiro, tá? Que obviamente o Flamengo iria oferecer de maneira parcelada, porque é muito difícil alguém tirar 24 milhões de euros do bolso e pagar assim à vista, mais o Everton Cebolinha, jogador que o Tite tanto quer no Cruzeiro em 2026. E na visão do Flamengo, o Everton Cebolinha está avaliado em 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, a proposta é de 32 milhões de euros. 24 em dinheiro, mais os 8 milhões de euros do Everton Cebolinha. Além disso, o Flamengo se compromete com o Cruzeiro de 10% de mais-valia em uma futura venda. O que é 10% de mais-valia? Vou explicar para vocês. Se o Cruzeiro vender o Caio Jorge ao Flamengo por esses 24 milhões de euros em dinheiro, se futuramente o Flamengo vender o Caio Jorge por 30, o Cruzeiro vai ter direito a 10% da diferença, ou seja, dos 6 milhões de euros. Porque o Flamengo comprou por 24 e vendeu por 30. Ah, se o Flamengo compra por 24 e vende por 50, 10% da diferença de 50 para 24. É assim que funciona o termo mais-valia. Então, resumo, a proposta do Flamengo é de 24 milhões de euros em dinheiro, mais o Everton Cebolinha na negociação, que é avaliado por 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que é uma proposta de 32 milhões de euros, além, repito, dos 10% de mais-valia. Gente, assim, vou ser muito sincero no que eu penso. Eu não acho que o Caio Jorge valha essa grana toda. 32 milhões de euros. Não acho mesmo. Mas o Everton Cebolinha ser envolvido na negociação, sou totalmente a favor, porque é um jogador que está em reta final de contrato. O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. E eu sou contra também a renovação, como eu já expliquei aqui pra vocês, e nada contra o jogador. Sou fãzaço do jogador, da maneira profissional que ele é, fora das 4 linhas, um cara que se cuida, um cara que sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre se doou ao máximo. Mas infelizmente sofreu com lesões e hoje a gente vê jogadores da posição que estão na frente dele. O próprio Samuel Lino, o Plata pode jogar daquele lado, o Carrascal pode jogar daquele lado, o Bruno Henrique pode fazer essa função de ponta esquerda também. Então acho que chegou o momento de Cebolinha respirar novos ares. Então eu vejo como uma boa o Flamengo botar o Cebolinha no meio dessa história. 24 mais os 24 milhões de euros, eu não acho mesmo que o Caio Jorge valha isso. Agora, pensando no lado do Cruzeiro, vamos lá. O Pedro Lourenço é um cara que ele é empresário. Embora ele tenha entrado no Cruzeiro, porque ele é muito torcedor do Cruzeiro, ele é apaixonado. E dinheiro não é problema para ele. Se ele for pensar com a cabeça de um empresário, ele vai fazer a venda. Porque o Caio Jorge ele não vale essa quantia toda. E além disso, o Cruzeiro iria contratar um jogador que o atual treinador, o Tite, gosta bastante, o Everton Cebolinha. Agora, se ele pensar com a cabeça de um gestor de um clube, ele não vai vender. Porque ele vai perder o principal jogador dele atualmente, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele vai reforçar um rival direto, que no caso é o Flamengo. Imagina o Cruzeiro perdendo o Caio Jorge, negociando o Caio Jorge e tendo que ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição. Porque o Gabigol, que teoricamente é o reserva imediato, não tem clima para ficar no Cruzeiro mais, está em vias de fato para ser transferido ao Cruzeiro, seja por empréstimo ou em definitivo.
E o Tite, a gente sabe, não é muito fã do Gabigol, e o Gabigol também não é muito fã do Tite, isso não é o Vene que diz, os dois trocaram farpas aí após a passagem de ambos pelo Flamengo. Então, o Pedrinho, ele tá numa sinuca de bico. Eu vou ser muito sincero, eu, no lugar dele, eu iria acabar pensando com a cabeça de um gestor empresarial, porque ele é dono da SAF do Cruzeiro, ele tá ali para fazer dinheiro. Óbvio, ele quer ver o Cruzeiro campeão e tal, mas ele tá ali para fazer dinheiro. Enfim, confesso que no lugar dele eu ficaria na dúvida, mas a proposta foi feita. Fala, minha família, então é isso aí, né? Informações de bastidores do mercado do Flamengo, muita informação a respeito do Mengão. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações. Muita informação bacana de bastidores de mercado de finanças do maior clube brasileiro nesse dia 1º de janeiro, combinado de 2026. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!